Olá, bom dia. Que a bênção de Deus em Jesus Cristo esteja sobre todos nós nesse dia. Sou o pastor Abraão Demétrios, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, e nesse dia estarei compartilhando com você a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo conforme nos é apresentado no livro de Atos, capítulo de número 2, versículo 37, que nos diz assim: Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Amém. Oremos ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, nós pedimos a Ti que nos abençoe neste momento por meio da pregação do Teu Evangelho, da reflexão que chega aos nossos corações por meio da Tua Palavra e do Teu Espírito, que possamos receber com alegria, ó Pai, a Tua Palavra em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui é um dos momentos mais importantes que está sendo vivenciado na história da Igreja de Cristo. É um momento imediato após ali a descida do Espírito Santo, onde o Espírito Consolador, ele vem sobre os crentes e ele vem habitar nos crentes. E depois do evento de Pentecostes, as pessoas que estavam ali presenciando, elas são levadas a fazerem questionamentos do que seria tudo aquilo que estava acontecendo, enquanto umas zombavam, outras faziam perguntas como aqui apresentadas. Quando eles então dizem: que faremos, irmãos? Essa pergunta que é feita aqui a Pedro e aos demais apóstolos é justamente em decorrência ao sermão que Pedro ele prega para aqueles que estão ali presentes. E Pedro ele está anunciando o Evangelho. Pedro ele está anunciando a morte de Cristo e de modo especial apontando que foi nossa culpa a causa da morte de Cristo. Foi culpa não apenas dos judeus, foi culpa não apenas dos romanos que executaram a pena de morte, mas foi a culpa de todo o gênero humano. Os meus e os seus pecados estavam ali sobre Cristo na cruz do Calvário. Ele morreu em nosso lugar, os nossos pecados foram imputados sobre ele para que por meio dele nós tivéssemos vida. Quando aqueles homens escutam este fato de que o motivo da causa de Cristo foi os pecados deles, que nós somos responsáveis pela morte de Cristo, é dito aqui que o coração deles foi compungido. A ideia aqui do compungir traz a ideia de um cortar, traz a ideia de ser ferido violentamente. Foi exatamente isso que aconteceu no coração daqueles ouvintes quando ouviram acerca desse fato. Pedro diz no versículo 36, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificastes. Então foi vós que o crucificastes. Quando eles ouvem essa verdade, o coração deles é compungido, é tocado, é movido de um estado de dureza a um estado em que ele é sensibilizado. E assim deveria ser também o meu e o seu coração e o coração de todas as pessoas que ouvem o Evangelho. Nós deveríamos ser sensibilizados, nos deixar tocar pela mensagem daquilo que nós ouvimos no Evangelho de Jesus Cristo, daquilo que nós ouvimos da Palavra de Deus. Nos sensibilizarmos tendo a consciência dos nossos pecados. Um dos motivos, muitas vezes, pelo qual as pessoas não veem a Cristo é porque não têm a consciência de pecado. É porque não sabem quão grandes são os nossos pecados, quão terríveis eles são. Eles são contra um Deus que é santíssimo. Eles são contra um Deus que é infinitamente justo. E por ser absolutamente santo, absolutamente justo, esse Deus, ele executa juízos. E na cruz do Calvário, o juízo infinito de Deus, que deveria vir sobre a minha e sobre a sua vida, foi ali colocado sobre Cristo.
Ali ele nos substituiu na cruz do Calvário, tomando sobre si o peso da ira divina que deveria vir sobre a minha e a sua vida. E nós fomos os responsáveis por aquilo que aconteceu. Por isso ele diz: que faremos, irmãos? A nós também é importantíssima essa pergunta para nós fazermos. O que faremos diante da realidade do Evangelho? O que faremos diante do anúncio do Evangelho que coloca diante de nós a realidade da nossa vida e coloca diante de nós a solução que Deus trouxe para nós? O que faremos? Então Pedro responde no versículo 38: arrependei-vos, cada um de vós. É necessário que nos arrependamos dos nossos pecados. É necessário que possamos nos voltar para Deus com um verdadeiro arrependimento. O arrependimento ele envolve uma mudança de pensamento. Eu começo a pensar de uma nova forma. Antes não se tinha consideração por Deus, agora passa a ter consideração. Antes não havia verdadeira fé, agora passa a ter uma verdadeira fé. Uma fé que se compromete, uma fé que não se envergonha do Evangelho, uma fé que não se envergonha do nome de Deus, de ser chamado de filho de Deus, de ser chamado de crente em Jesus Cristo, discípulo de Jesus. Arrependei-vos, arrependam-se da incredulidade, arrependam-se da rejeição ao Cristo. Não apenas os judeus rejeitaram, mas muitos, nesse exato momento, estão a rejeitar a Cristo, quando não o confessam como Senhor da sua vida, quando não se entregam a Ele e se colocam em um compromisso real e verdadeiro, que possamos nos arrepender dos nossos pecados, o pecado da incredulidade, o pecado de não nos comprometermos com Cristo. Ele diz: olha, e sejam batizados, e vós seja, depois de dizer, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele diz, olha, sejam batizados. Existem muitos que dizem, eu acredito em Jesus Cristo, mas eu não quero ser batizado. Isso é um indicativo de que você está resistindo a Cristo ainda. Aqueles que creem em Cristo, eles se submetem à ordenança de Cristo para o batismo. Por isso o apóstolo diz, depois de dizer arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado. Ele diz, pois para vós outros é a promessa, isto é, a promessa do Espírito Santo, para os vossos filhos e para todos os que estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. O Espírito Santo é para todo crente, é para vós, é para vossos filhos, é para todos aqueles que acreditam na mensagem do Evangelho. E ele conclui dizendo, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Isso aqui ele está dizendo não necessariamente para que se isolem, para que possam viver uma vida isolados do mundo, das pessoas, mas para que tenham uma vida diferenciada, de modo que aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que vivia na incredulidade já não vai mais viver na incredulidade. É isso que implica quando ele diz, salvai-vos dessa geração perversa. E é dito no final, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E assim, uma multidão de pessoas hoje também aceitam a palavra da pregação do Evangelho. Que eu e você possamos ser uma dessas pessoas que são reunidas no corpo de Cristo, a sua igreja, acolhidas em sua presença, dando crédito à palavra da vida, ao Verbo de Deus, a Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Que Deus abençoe a sua vida, a minha e a sua vida, e nos conceda graça para crermos no Evangelho, nos arrependermos dos nossos pecados e vivermos uma vida para a glória de Deus, em Jesus Cristo.